Amados, bom dia. Como nós não vamos estar juntos hoje, pelo menos presencialmente, porque juntos nós estamos. Nós não somos igreja apenas quando nos reunimos, nós somos igreja porque somos corpo. Então juntos nós estamos, mas considerando que não vamos nos encontrar fisicamente, eu resolvi gravar essa mensagenzinha breve para vocês, para que a gente entenda que esse é o momento de, assim, estarmos discernindo os tempos de Deus e também de estarmos nos posicionando na brecha, em oração pelos dias que nós estamos vivendo. Essa semana, na quarta-feira, eu escrevi uma pastoral quando essa situação desse vírus, o coronavírus, que tem se disseminado aí com essa rapidez tão grande pelo mundo. Eu escrevi essa pastoral, na verdade eu fui pesquisar um pouco sobre o que estava acontecendo, para a gente se situar, e isso foi quarta-feira. Eu vou ler aqui a pastoral para vocês, já que vocês não estão recebendo hoje, mas é impressionante como de quarta para cá ela já está desatualizada, porque as coisas vão mudando de momento a momento. O título que eu coloquei foi Quando o Medo Bate a Porta, e me lembrei do texto: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 3:1. Temos sido bombardeados nessas últimas semanas por todo tipo de mídia e redes sociais com informações sobre este novo vírus que surgiu e que está se alastrando rapidamente pelo mundo. Aqui mesmo, na nossa cidade, nem se fala mais na crise da água, que tanto nos incomodou no mês de janeiro. O tema das conversas agora é o coronavírus. O álcool já começa a faltar nas nossas farmácias, mesmo tendo ainda poucos casos confirmados no Brasil. Mas como surgiu esse vírus? E por que ele está atemorizando tantas pessoas ao redor do mundo? O primeiro alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde sobre a doença foi em 31 de dezembro de 2019, ou seja, menos de 3 meses atrás, depois que as autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação ao mercado de frutos do mar em Wuhan, o que despertou a suspeita de que a transmissão desta variação do coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O mercado daquele lugar, naquela ocasião, foi fechado para limpeza e desinfecção. De lá para cá, e isso tem apenas 2 meses, já são mais de 120 mil casos confirmados, com 4.368 mortes registradas até esta semana, segundo o Johns Hopkins Resource Center. E a doença já se alastrou por vários países, sendo os mais afetados até agora a China, a Itália, o Irã e a Coreia do Sul. No Brasil, até esta semana, eram 34 casos confirmados do vírus. Apesar de ser considerado menos letal que outros vírus da mesma família, o coronavírus assusta pela rapidez da sua transmissão. É certo que já houve epidemias e pestes no mundo no passado, mas hoje, no mundo globalizado em que vivemos, a rapidez da contaminação assusta. Na manhã em que escrevo essa mensagem, recebi pedidos de socorro em oração de missionários brasileiros na Itália. Mais de 400 mortes registradas na região norte daquele país. As escolas estão fechadas, todo tipo de aglomeração está proibido por lei, e isso inclui as igrejas, proibidas de se reunir há quase um mês. O medo tem se espalhado pelo mundo nesses dias. Também nesta manhã, enquanto escrevo, recebi aqui a notícia de que várias organizações missionárias, tais como a Jocum, a OM, a Missão Wycliffe e outras, conclamaram para hoje, quarta-feira, dia 11, um dia internacional de clamor da igreja por esta ameaça que tem se espalhado, semeando medo e isolamento pelo mundo todo. Creio que a maior ameaça que o coronavírus está trazendo nesses dias é exatamente esta, a do medo. Medo da contaminação, medo do contato com o próximo que pode estar contaminado.
Um medo que leva ao isolamento e confinamento, muitas vezes imposto até mesmo por força da lei, como já está acontecendo em alguns países. Tempos como esse foram previstos por Jesus. São os últimos dias, os que antecedem a sua vinda. Em termos humanos, devemos ser prudentes e respeitar as recomendações de prevenção de contágio. Como cristãos, precisamos rejeitar o domínio do medo que paralisa e lembrar que o Senhor continua conosco, mesmo em tempos difíceis. Como cristãos também precisamos ser solidários em oração por aqueles que estão vivendo nos lugares mais afetados e clamar ao Senhor para que estenda sobre os homens o seu braço de misericórdia e os leve em tempos como esse a reconhecer a nossa dependência dele e correr para o seu amor. Amém? Essa pastoral, se você olhar os números, já está desatualizada de quarta-feira para cá. Quando eu escrevi também sobre esses irmãos que pediram oração porque estão confinados em suas casas, sem poder se reunir em aglomerações, isso foi quarta-feira e hoje nós estamos aqui com o nosso encontro suspenso em obediência, em submissão às autoridades constituídas do país. Mas, irmãos, eu quero deixar duas mensagens para nós como igreja. Primeira, a de entender que nós estamos lidando com uma infecção que em si mesma não é tão ameaçadora do ponto de vista físico, ela não é tão letal, ela é como uma gripe que ela se torna mais problemática para os idosos. Então, pessoas com 65 anos, eu conheço algumas, ou mais, devem se prevenir para efeitos complicadores que levem realmente à morte. Mas jovens, crianças, o índice de letalidade é quase nulo, é muito pequeno. O problema está no contágio, na contaminação, na rapidez da contaminação. E por isso é que essas medidas de precaução elas são tomadas, porque se em países desenvolvidos, com toda uma estrutura de saúde, não está dando conta para dar suporte a uma disseminação tão rápida, muito mais aqui no nosso país, a gente sabe que tem um sistema de saúde que não está preparado para um pico muito intenso. Então, primeiro recadinho que eu queria deixar para a gente é que a gente seja prudente, que a gente acate as orientações de precaução, mas que a gente esteja tranquilo e descansado de que isso é um surto, isso vai passar. E as medidas que estão sendo propostas, foram propostas aqui no Rio de Janeiro pelo governador e no Brasil todo está acontecendo também, elas são medidas preventivas de evitar aglomeração. E até achei interessante que o governador, na sua fala, disse que não adianta suspender a aula se o pessoal todo correr para a praia. A aglomeração vai acontecer do mesmo jeito e o contágio também. Então, são as aglomerações que devem ser evitadas no momento para prevenir a expansão a contaminação em larga escala. Mas eu queria lembrar que nós temos liberdade de continuar nos reunindo nos nossos pequenos grupos, porque uma célula não é uma aglomeração, é um grupo pequeno, respeitando, é claro, se a gente estiver no nosso pequeno grupo, uma pessoa do grupo de risco que não queira se expor, a gente tem que respeitar isso, ou um anfitrião. Mas fora isso, nós estamos com toda a liberdade, nós não estamos, graças a Deus, enfrentando nenhuma perseguição religiosa, nenhum impedimento de exercer a nossa fé. Então, eu quero que você tenha um domingo abençoado, estando ou não, podendo ou não, dar abraços e beijos, orar pelo irmão abraçadinho, nós continuamos juntos. E eu vou pedir ao Alexandre Marques, que foi o autor dos estudos de célula desse mês, ele vai estar gravando, com a ajuda do Rafael, nossa equipe técnica que está me ajudando nesse momento também, ele vai estar gravando um pouco do tema que nós vamos estar abordando essa semana nas nossas células.
que é o princípio da excelência. E eu achei até muito interessante, porque eu tive que publicar uma errata aí, quando nós imprimimos os estudos das células e mandamos para vocês por e-mail, o título dessa semana saiu errado. Era o princípio da excelência e saiu o princípio da obediência. Eu acho que ele foi meio profético, porque nós tivemos que ser submissos aqui e não estar juntos hoje. Queridos, que Deus nos abençoe e nos dê, assim, nesse momento, uma consciência de que é tempo também de se levantar em oração. Quero, inclusive, propor, esteja orando pelo que está acontecendo no mundo todo. Essa semana há um jejum e oração proposto para os dias 18 a 20 a nível internacional. Quero desafiar você a se juntar a esse desafio de estar jejuando e orando pelos dias que vivemos, por repreendendo, pedindo a Deus que seja qual for a origem desse vírus, que venha o braço de misericórdia do Senhor e extermine esse mal, mas que também alcance a humanidade nesses dias que nós estamos vivendo. Deus nos abençoe, Deus fique com você. Amém.